Fluminense pode cair num grupo com Boca Juniors ou River Plate na próxima Libertadores da América. Vou explicar tudo isso a partir de agora e também falar sobre o planejamento para a próxima temporada. Quais são as prioridades do Fluminense para a temporada do ano que vem. Olá, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ligados no Flu. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, ative o sino para receber as notificações, não deixe de dar o like, deixe também o seu comentário, que é muito importante tudo isso pra gente. Pessoal, vamos falar logo de bola, né? Falar de Fluminense, falar da temporada 2023, que promete muito, a torcida tá muito animada, muito esperançosa de um 2023 ainda melhor do que o ano de 2022, que já foi um ano muito bom. A gente queria ter sido campeão da Copa do Brasil, é verdade, mas ganhamos um campeonato carioca depois de tantos anos, em cima do Flamengo, numa final espetacular que vai ficar certamente marcada na memória do torcedor. Fizemos uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, acima das expectativas, e agora a gente espera que 2023 seja melhor, porque o ser humano é assim, né? Quanto mais, você quer mais, né? Então, o Fluminense, torcedor, pelo menos, está com uma expectativa muito grande de que o 2023 seja melhor do que foi o 2022. E, para que o ano seja melhor, a gente lembra da Libertadores da América, que é uma competição que o Fluminense persegue, uma competição que o Fluminense teve, é isso aqui de conquistar, ó, isso aqui, né, em 2008, numa decisão contra a LDU extremamente injusta. O Fluminense era muito mais time, aí teve que jogar na altitude, num jogo que o Fluminense não jogou nada, aí veio pro Maracanã, aconteceu aquilo tudo que aconteceu, arbitragem, enfim. Mas o Fluminense, esse ano, em 2023, vai ter oportunidade de novo de jogar a Taça Libertadores da América, já está classificado para a fase de grupos, mas o Fluminense não vai ter moleza, não vai ter vida fácil. A Libertadores não tem vida fácil. O Fluminense corre o grande risco de cair numa chave com Boca ou River Plate, o que já aconteceu, né, em outras edições. Em 2012, por exemplo, o Fluminense caiu na chave do Boca Juniors, fez 2 jogos contra eles, ganhou lá na Bombonera, naquele jogo espetacular em que o Fred meteu um de cabeça, teve o gol do Deco também, né, na jogada do Wellington Nem, e depois o Fluminense perdeu em casa. Porém, o Fluminense terminou na frente do Boca, foi o líder daquele grupo na Libertadores. E em 2021 o Fluminense caiu no grupo do River. Todo mundo achava que o Fluminense ia ser, né, massacrado pelo River. Foi isso que aconteceu, não. O Fluminense empatou no Maracanã e ganhou lá na Argentina, num jogo também sensacional, por 3-1. Fred e o Nenê comeram a bola naquele jogo. Mas agora o Fluminense corre o risco de cair de novo no grupo desses clubes. Por quê? Porque o Fluminense não vai ser cabeça de chave na Libertadores. Os clubes escolhidos para cabeça de chave são aqueles que estão melhor ranqueados no ranking da Conmebol. E o Fluminense está lá atrás, está lá por volta do 30. A Conmebol não divulgou ainda o ranking atualizado, mas o Fluminense está lá na casa lá dos 30 clubes mais bem ranqueados, e por isso não vai cair no pote 1, que é o pote dos cabeças de chave. O Fluminense deve ficar no pote 2 ou no pote 3. Se o Fluminense ficar no pote 2, significa que ele não vai enfrentar brasileiro na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, porque pelo regulamento os clubes que estão no pote 2 não podem enfrentar equipes do mesmo país. No caso, Flamengo e Palmeiras, que devem ser cabeças de chave. E ainda tem o Atlético Mineiro, que está na pré-Libertadores. Se ele avançar, o Atlético tem uma posição muito boa no ranking da Conmebol. Pode ser que o Atlético Mineiro também seja um cabeça de chave aí da Libertadores, se ele avançar a fase de grupos. Então, se o Fluminense ficar no pote 2, ele não pega nenhuma equipe brasileira, mas pode pegar o Boca ou o River. Se o Fluminense ficar no pote 3, aí é que é a encrenca. Porque aí não só o Fluminense também pode pegar o Boca ou o River, como também pode pegar uma equipe brasileira que seja cabeça de chave. Então, o sorteio é só em março do ano que vem, mas
essas são as possibilidades aí que existem para o Fluminense, os perigos que esperam o Fluminense na próxima Libertadores da América. O Fluminense que já está fazendo o seu planejamento. O Fluminense, segundo reportagem publicada pelo GE, o Fluminense só volta a treinar dia 2 de janeiro. Deu férias prolongadas aos jogadores, é isso mesmo. O Campeonato Carioca começa dia 14, 15 de janeiro, mas o Fluminense não pretende colocar em campo o time principal nas primeiras rodadas. Segundo essa publicação do GE, o Fluminense vai começar os seus treinamentos no dia 2 de janeiro e iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, provavelmente a garotada do Sub-23. E o Fluminense tem um planejamento de fazer 3, no máximo 4 contratações para a próxima temporada. E isso seria, inclusive, um pedido do Fernando Diniz, segundo essa publicação. O Diniz não quer trabalhar com um grupo inchado de jogadores. Ele vai dar preferência para o elenco que já está lá, vai dar preferência por lapidar os meninos que vão subir das categorias de base e contar com 3 ou, no máximo, 4 reforços. Quais são as prioridades? Segundo o GE, um lateral esquerdo, que foi uma dor de cabeça para o Fluminense, não só em 2022, mas em 2021 também. Um atacante de lado de campo e um jogador para o meio de campo, de preferência alguém que atue naquela posição ali do Nonato, né? O Nonato que deixou o Fluminense durante o Campeonato Brasileiro. E aí, quando você pensa nessas 3 posições, são justamente as 3 posições de que o Fluminense teve nomes ventilados aí de que poderiam reforçar o Fluminense. O lateral esquerdo, Reinaldo, que, né, já anunciou que não vai renovar com o São Paulo. O Keno do Atlético Mineiro e o Jair do Atlético Mineiro. A situação do Reinaldo é mais fácil porque ele já está livre no mercado, não vai renovar com o São Paulo. O Fluminense é um forte candidato a contratar o jogador. Já o Keno e o Jair são situações complicadas, mas nem tanto, porque os dois têm contrato em vigor com o Atlético, foram jogadores importantes na conquista do título brasileiro do Atlético de 2001, mas a notícia que chega de Belo Horizonte é que o Atlético quer fazer uma reformulação no elenco. E aí pode ser que esteja disposto a negociar o Keno e também o Jair. No caso do Jair, ele é um jogador que foi muito importante para o Atlético em 2021 e esse ano, em 2022, jogou 48 partidas, algumas delas saindo do banco de reservas, mas tem um contrato longo com o Atlético e eu acho complicado o Atlético liberar assim, né, fácil. Então, mas como o Atlético pretende fazer uma reformulação, pode ser que haja negociação com o Keno e também com o Jair. O Jair, que é um nome que surgiu a partir de uma reportagem publicada pela TNT Esportes, dizendo que não só o Fluminense, mas outros clubes, como o Vasco, por exemplo, estariam interessados, o Grêmio, eu acho também, estariam interessados nesse jogador de meio de campo, que, como eu disse, foi muito importante na conquista do título brasileiro e é muito querido pela torcida do Atlético. Por falar em Atlético, questão do Fernando Diniz. O Atlético anunciou na noite desta segunda-feira a rescisão amigável com o Cuca, está no mercado à procura de um treinador. O nome preferido do Atlético é o Vojvoda, do Fortaleza, só que o Vojvoda recebeu uma proposta de renovação com o Fortaleza e, segundo a Rádio Itatiaia, o Vojvoda tende a renovar o contrato dele com o Fortaleza. Outros nomes que o Atlético avalia são o do Kudê, que foi técnico já do Internacional, estava no Celta de Vigo, da Espanha, deixou a equipe espanhola, está livre no mercado. E outro nome que a Rádio Itatiaia trouxe como um treinador que poderia estar aí no radar do Atlético é o Fernando Diniz, que eu acho, aí não é nenhuma informação, é uma opinião minha, eu acho que o Fernando Diniz dificilmente vai aceitar
sair do Fluminense nesse momento, porque ele já está, inclusive, fazendo o planejamento para a temporada do ano que vem. Não assinou o contrato ainda de renovação, tem a questão da eleição, mas ele já está inserido na montagem do elenco, no planejamento para 2023. O Fernando Diniz gosta muito do Fluminense, é identificado com o Fluminense, já deu entrevista dizendo que o filho dele é torcedor do Fluminense. Então, minha opinião, vou voltar a dizer, não tem nenhuma informação, é minha opinião. Eu acho muito difícil o Fernando Diniz deixar o Fluminense. É mais fácil o Atlético conseguir a contratação, por exemplo, do Kudê, que está livre no mercado, do que tirar o Vojvoda do Fortaleza e tirar o Fernando Diniz do Fluminense. Meus amigos, esse era o recado. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso canal. Cada vez mais amigos vão chegando, vão se somando a nós. Agradeço demais a sua participação. Um grande abraço a todos, até a próxima. Saudações tricolores.